Boa tarde a todos. Vamos começar agora nossa tarde de palestras, né? Já agradeço a presença de todos aqui, todos que estão de forma online, acompanhando a gente. É uma grande satisfação contar com a presença de todos. Agradeço também Mirna Torres Coentro, que é enfermeira obstetra, responsável pela área técnica de rede materno-infantil, que está representando a doutora Liane Ramalho, secretária de Estado de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Norte. Vou me apresentar, eu sou Vanessa, sou médica, ginecologista obstetra, faço parte do Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna e faço parte também da Saúde da Mulher da Atenção Primária na CESAP. Esse webinário é uma iniciativa do Comitê Estadual de Prevenção de Mortalidade Materna, juntamente com a Vigilância do Óbito Materno-Infantil Estadual. O intuito desse webinário é discutir um pouco sobre a pré-eclâmpsia, uma vez que a pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna do Rio Grande do Norte e do Brasil. E, para iniciarmos, convidamos a doutora Maria do Carmo para falar sobre a mortalidade materna por hipertensão. Doutora Maria do Carmo é presidente do Comitê de Prevenção de Mortalidade Materna do Rio Grande do Norte, conselheira do Conselho Regional de Medicina, professora voluntária do Departamento de Endócrino de Ginecologia e mestre pela UFRN. Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre morte materna. Não podia ser diferente, né? Eu falar no outro assunto, por hipertensão. Nós sabemos que das principais causas de morte materna no nosso estado, eu acho que no Brasil, é por hipertensão. Então, eu vou fazer aqui uma breve mostrando a vocês o que acontece no estado do Rio Grande do Norte. E o mais importante vai ser a aula da professora Ana Cristina, a quem eu tenho muita admiração e estima, porque eu fui professora dela, e uma vez eu vi dizendo que o bom professor é aquele que o aluno é melhor do que ele. Então, eu acho que eu fui uma boa professora, porque ela é muito melhor do que eu. Então, eu estou fazendo outra aqui também para ficar melhor do que eu. Então, pode passar. Então, as síndromes hipertensivas da gestação constituem um dos capítulos mais relevantes dentro da obstetrícia, pois é a principal causa da morte e mortalidade materna e perinatal no Brasil. Todo que a gente fala sobre a morte materna por hipertensão no Brasil, eu recordo aos anos de 1970 e 69, eu era estudante de medicina e depois já residente, e um trabalho realizado na maternidade Escola Januário Chico, sobre morte materna. A terceira causa de morte era hipertensão. A primeira causa de morte era hemorragia pós-parto. E está justificado que naquela época as mulheres tinham 10, 15, 20, 30 meninos. Eu mesmo fiz um parto que ela estava na 32ª gestação. Então, realmente, as mortes maternas mais por hemorragia, porque realmente as mulheres tinham mais número de filhos, portanto, tinha placenta prévia, ruptura uterina, etc. E depois eram as infecções, principalmente a infecção puerperal. A terceira causa era a hipertensão. E, ao longo desses anos todinhos, foi havendo a inversão. Hoje, a hipertensão é a principal causa de morte materna. Então, o que é a morte materna? É uma mulher, durante a gestação, ou até 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devido a qualquer causa relacionada com ou agravada pela gravidez, ou por medidas em relação a ela, porém não devido a causas acidentais ou incidentais. Infelizmente, só se considera a morte materna até 42 dias, entra para a razão da mortalidade materna. Mas aqui no Rio Grande do Norte, nós temos um grande número de morte materna após os 42 dias,
até 1 ano, que é a morte materna tardia. Razão pela qual eu estou convidando a doutora Ana Cristina, que vai ser uma das causas, que ela vai falar exatamente sobre isso, a morte materna tardia, após o 42º dia do puerpério. Pode passar. As síndromes hipertensivas na gestação constituem importante causa de mortalidade materna e perinatal. Em todo o mundo, as síndromes hipertensivas na gestação são responsáveis por 10 a 15 das mortes maternas diretas ou indiretas, sendo que 99% dessas mortes ocorrem em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Infelizmente, é isso que ocorre. A morte materna está muito relacionada com a questão social e cultural das famílias, das nossas pacientes que morrem por hipertensão. Pode passar o seguinte. Então, mostrando aqui esse quadro, que não é 2022, é 2023, mostrando, vocês vejam aqui, olha, a razão da mortalidade materna no Rio Grande do Norte é 50,8. Lembrar que a razão da mortalidade materna, o ideal, é até 20 óbitos por cada 100 mil nascidos vivos, para nós, porque para os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, na Europa, é 10 óbitos por 100 mil nascidos vivos. E olha aqui como nós estamos, no Rio Grande do Norte, 40,8. No Brasil, Rio Grande do Norte, 50,8. No Brasil, 49,3. Quer dizer que a razão da mortalidade materna no Rio Grande do Norte é maior do que no Brasil. E 2024, que esses dados, nós estamos no mês de outubro, dezembro, já está quase no final do ano, mas, infelizmente, esses dados só são consolidados lá no Ministério da Saúde no próximo ano, a partir de junho ou julho de 2025. Mas, mesmo assim, no Rio Grande do Norte está 48,6 e no Brasil 46,3. Com certeza que tem muito mais. Isso aqui porque são dados do Ministério, que não estão registrados ainda lá. Mas aqui o nosso está bem maior do que esse. Pode passar o seguinte. Aqui a morte materna por hipertensão no Rio Grande do Norte. Vocês verem aqui que é um verdadeiro tobogã. Mas sabe por que é isso? Porque, infelizmente, a maioria das mortes não são investigadas, e também o preenchimento da declaração de óbito, que muitas vezes não diz nada que a mulher morreu por hipertensão. Então, é muito importante o preenchimento da declaração de óbito, vem da causa básica, levando a intermediária e a causa final. E a maioria, eu não sei quantos anos já faz que a gente fala sobre declaração de óbito, causa básica da declaração de óbito. E sempre a maioria dos colegas coloca como causa básica da morte o final. Sempre tem que pensar a causa básica é aquela doença que desencadeou uma cadeia de eventos que levou ao óbito. Então, eu estou vendo, mesmo assim, eu acho que a Ana Cristina vai mostrar um caso que exatamente começou a causa básica, seria a causa final. No trabalho dessas investigações que nós participamos, que fazemos, toda vez que ocorre um óbito materno, nós concluímos o seguinte: quais são os fatores relacionados à assistência, parto e puerpério que as mulheres levam à hipertensão? A primeira colocação, na consulta do pré-natal, o médico e a enfermeira não atenta para os sinais e sintomas de hipertensão. Às vezes, quando chega a investigação, que a gente vai olhar, pela carteira do pré-natal, a gente diz, essa daqui morreu. Pelo cartão do pré-natal, a gente vai ver que aquela paciente foi ao óbito. Ausência ou fragilidade do acompanhamento da gestação pela equipe da Unidade Básica de Saúde. Isso é uma coisa que existe, essa fragilidade. Ah, não, ela faltou a consulta. Mas, minha gente, faltou a consulta. Existe agente de saúde, tem hoje equipe imensa na Unidade Básica de Saúde. Então, a equipe tem que se integrar para exatamente ver essas falhas que podem acontecer. O hospital, fragilidade no acolhimento e classificação de risco, e quando medicada não é monitorada e recebe alta precoce. Quantas pacientes que vão ao hospital de urgência maternidade com dor de cabeça, com dor de estômago, medica e manda para casa. Aí a paciente volta morrendo.
e falta de orientação sobre a conduta para a gestação quando os sinais e sintomas de hipertensão. Porque, às vezes, a paciente não obrigatoriamente só se valoriza a pressão arterial. Mas ela pode estar com a pressão arterial normal, porém, ela pode ter outras queixas, como cefaleia, epigastalgia, mal-estar, que às vezes elas não sabem definir, e muitas vezes a gente ignora tudo isso e manda a paciente para casa. A segunda colocação é pré-natal, não identifica a hipertensão, não valoriza as queixas das gestantes e não solicita exames específicos ou ocorre demora na entrega do resultado desses exames. E todo mundo reclama, demora na entrega do resultado dos exames. Os exames feitos pelo sistema, pelo laboratório central, com uma semana, umas 15 dias, eles estão lá no sistema chamado GAL. Agora, alguém tem que ir lá todo dia olhar os exames desses pacientes. E a terceira colocação tem a inexistência ou fragilidade da central de regulação de leitos. Isso aqui melhorou um pouquinho. Está mais ou menos, mas precisa melhorar muito ainda. Distância da residência até a referência centralizada nos grandes centros. Eu já vi paciente vir lá de uma cidade bem distante, de Pau dos Ferros, para vir fazer o pré-natal de alto risco aqui. Paciente que vem de outras regiões distantes, às vezes 300, 400 quilômetros para chegar até aqui, para fazer o pré-natal de alto risco, aqui em Natal. Ausência e oferta de transporte àquela gestante em situação de vulnerabilidade social. Embora que existam todas aquelas questões que já tem Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna, Rede Cegonha, agora a Rede Aline, que diz que tem transporte, mas, infelizmente, está só no papel. Não é repassada a informação sobre o local do parto a partir da vinculação pela Central de Leitos pelo serviço que realiza o pré-natal. Há muito tempo que está lá na carteirinha do pré-natal, o hospital de referência. Na primeira consulta do pré-natal, a paciente já deve saber qual hospital, maternidade que ela vai parir. Mas, infelizmente, essa lei está só no papel. Geralmente, ela nunca é obedecida. E não existe a precária na pactuação entre municípios pequenos e aquele de referência para o pré-natal de alto risco, que é outro grande problema. O município vai pactuar com outro município maior, que vai mandar 5 pacientes por ano para fazer o pré-natal de alto risco. Aí manda 5 numa semana. A pactuação é feita 1 ano, 5 pacientes. Aí, numa semana, ela manda 5. Então, fica difícil, né, os grandes centros ficar recebendo esses pacientes. Devido à falta de oferta de consulta das unidades de residência, até a gestante custeia muitas vezes o pré-natal em clínicas populares. Ela faz o pré-natal em clínica popular, muitas vezes esse cartão não está preenchido corretamente, e a paciente na urgência que procura maternidade, às vezes, fica sem saber para onde é que vai, e fica batendo de porta em porta. Até teve óbito materno que nós investigamos, que a paciente, pelo menos, passou, alguns anos atrás, eu teve uma paciente que passou em 10 hospitais, em 10 unidades de saúde. A última acho que foi em 4. 4 unidades de saúde que essa paciente passou para poder ser atendida, que ela devia ter já direcionada para aquele local onde ela vai ser atendida. Então, aqui, a mortalidade materna por hipertensão, como atuar para reduzir a morte materna relacionada às síndromes hipertensivas no Rio Grande do Norte. As ações devem ser práticas e atuar em todos os níveis de atenção à saúde e assistência, primária, secundária e terciária. Minha gente, a gente precisa, um dos princípios do SUS é exatamente a integralidade entre os diversos níveis de assistência. Quem está lá no terciário, acha que quem está no primário não sabe de nada. Mandou, paciente, mandou por quê? O pior que eu acho de tudo isso é o mau atendimento nas unidades de saúde. O colega encaminha paciente para aquela maternidade de alto risco, secundária ou terciária, e ele diz assim, você veio por quê? O que você está fazendo aqui? E muitas vezes devolve a paciente para a sua unidade básica sem ter o devido atendimento. Como atuar para reduzir a morte materna relacionada às síndromes hipertensivas do Rio Grande do Norte?
instituir protocolo baseado em boas evidências e factíveis para todos os locais. Os protocolos existem, mas só que eles estão lá na gaveta, na última gaveta, lá embaixo, onde ninguém tem acesso. E sempre eu digo, quem tem dinheiro, não se preocupe não, o advogado vem defender. Quem não tem, lê os protocolos e escreva no prontuário da paciente com letra legível. Porque o advogado são os protocolos e o prontuário da paciente com letra legível. Já é um bom advogado, com certeza, vai lhe salvar de muita coisa. A estratificação da gestante, o primeiro passo para a organização da rede de atenção à saúde é o conhecimento da população a distrito em um determinado território de saúde, seguindo a lógica de estratificação sucessivas. A população total, as mulheres de idade fértil, gestante, gestante de risco habitual, gestante de risco intermediário, gestante de alto risco e a gestação com situações muito complexas. O que eu vejo que tenho observado é o seguinte, há poucos dias eu tive essa discussão lá na minha cidade, em Jardim de Piranhas, que teve uma morte materna lá. Aí eu fui e a secretária olhou para mim e disse, ai, doutora, tudo que ela precisou, teve. Sim, minha filha, ela teve tudo que ela precisou, teve na hora de morrer. Devia ter feito, tivesse feito a prevenção desde o início, realmente ela provavelmente não tinha falecido. Mas tudo veio no final. Eu digo, você faça as contas de quanto é que você gasta fazendo uma prevenção, um atendimento adequado. E veja quanto você gastou no final, quando a mulher realmente já estava para morrer, quanto foi que você gastou? E ela morreu? E deixou, porque eu digo, vocês sabem quantas crianças abandonadas tem aqui nessa cidade? Quantas crianças, quantos órfãos tem? Ninguém sabe. Porque a orfandade, ninguém tem dimensão da orfandade no Brasil. Quantas crianças nós temos meninos de rua, assaltantes, viciados em drogas, que muitas vezes são crianças que perderam a mãe na infância, na fase mais importante da vida delas. Passo o seguinte, eu acho que esse é o último, né? E, exatamente, muito obrigada. Então, assim, realmente, eu fiquei para a doutora Ana Cristina, que eu quis só dar o ensaio, para, então, ela falar para vocês. E agora a gente continua, né? A pré-eclâmpsia é a principal causa de morte materna, sendo considerada uma causa evitável. A gente chama causa evitável porque a gente conhece os fatores de risco, a gente conhece como dar esse diagnóstico e como realizar o tratamento da pré-eclâmpsia. E aí, é como a doutora Maria do Carmo diz, no momento em que a gente trata correto, que a gente cura dessa paciente, a gente está evitando morte materna, a gente está salvando a vida de mulheres, famílias e evitando órfãos, né? E para a gente falar mais sobre isso, fatores de risco e manejo da pré-eclâmpsia, convidamos a doutora Ana Cristina Pinheiro, médica ginecologista e obstetra, professora titular do Departamento de Tocoginecologia da UFRN, tem mestrado e doutorado pela USP, ela é membro da comissão do TEGO e do CNE Hipertensão na Gravidez e é membro da Rede Brasileira de Estudos sobre Hipertensão na Gravidez. Doutora Ana Cristina. Muito obrigada pela brilhante apresentação, mas bastava repetir que é filha da doutora Maria do Carmo, aí bastava isso. Eu quero dizer do prazer de estar aqui. Muito obrigada pela presença de todos, né? As pessoas também que estão online, já estamos aqui acompanhando que vocês estão aí. Vocês podem fazer perguntas também, que no final a gente pode esclarecer, né? Nós temos muito prazer de estarmos aqui, né, Elvira? Aniversário da doutora Maria do Carmo muito recente, completar. E ela aqui trazendo essa luta. Ela botou um símbolo ali de 60 e eu vi 80. Eu disse, ela botou a idade no slide, não era? Então, assim, quando eu quero ter preguiça das coisas que eu lembro dela, e eu faço, meu Deus, eu não posso, né? Então, quando ela pediu para vir falar sobre isso, eu achei muito oportuno, porque eu faço parte dessa Comissão Nacional da FEBRASGO, de Hipertensão na Gravidez, e da Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão. Eu vou colocar uns QR Codes, vocês podem entrar na rede. A rede, por exemplo, se estão com um caso difícil para discutir, a gente tem trabalho de ficar respondendo às pessoas, tem aulas
gratuitas, protocolos. Os protocolos estão disponíveis, eles são atualizados a cada ano, a cada novo dado que existe vai sendo atualizado, e não é nada fora da nossa realidade. Eu estou vindo, esse fim de semana, eu tive o prazer muito grande de estar numa discussão em que nós somos convidados pela secretária de Saúde, pelo presidente da Federada de Macapá. Lá eles têm a maior mortalidade materna por hipertensão. E eu achei uma atitude muito bacana, porque eles levaram a rede, e na rede estava eu, mediana, né, porque aqui a mortalidade nem é a última, nem a primeira. Estava uma pessoa de Joinville, que há 10 anos não morre ninguém por hipertensão na gravidez. Então, assim, uma coisa que eu fiquei, meu Deus, 9 anos, próximo ano eles vão fazer 10. E um professor de Botucatu, que é o nosso presidente da rede, que nós temos um trabalho já no Ministério da Saúde, que é exatamente morte zero por hipertensão, copiando exatamente a morte zero por hemorragias. Então, tomara que esse projeto seja aceito, porque aqui o Rio Grande do Norte foi contemplado e nós vamos ter um grande trabalho para ver se a gente consegue reduzir. Mas vamos lá. Declaro que não tenho nenhum interesse conflito de interesse, e eu queria começar já questionando. Quando nós diagnosticamos pré-eclâmpsia, será que nós temos noção da gravidade dessa mulher? Nós temos noção que nós somos responsáveis não só pelo momento, mas pelo futuro dela? Então, dependendo da lesão de órgão que ela tiver durante a gravidez, isso já está provado que a longo prazo ela vai ter um dano cardiovascular mais cedo do que uma pessoa que não teve hipertensão na gravidez. Então, a hipertensão na gravidez sempre é um motivo de muito questionamento. Eu queria trazer vocês aqui um pouco para reflexão. Veja, 1739 foi o primeiro relato de uma convulsão por hipertensão, que a eclâmpsia e a epilepsia já se discutia em 1739. Em 1966, Zussman já descrevia o tratamento que a gente usa hoje. Sulfato de magnésio para tratar essa doença. Mas hoje, 2024, nós estamos aqui conversando porque essa é a principal causa de morte materna. Uma catástrofe, como diz a doutora Maria do Carmo, quando morre uma mulher numa casa, essa casa nunca mais é igual. Então, assim, é uma coisa que nós precisamos refletir muito. Depois os conceitos foram aparecendo, exatamente o de HELP síndrome, ele é posterior, a pré-eclâmpsia sem proteinúria, mostrando que é uma doença que tem muitas facetas, muitas caras. E aqui o grande trabalho, né, que nós participamos, aqui a UFRN, a maternidade escola, quem era residente nessa época lembra, que nós participamos desse grande trial, esse eclâmpsia trial, que mudou a história da morte por eclâmpsia, mostrando que o sulfato de magnésio é a droga que realmente trata. Depois, com isso, também houve o MAGPIE Trial, mostrando que o sulfato também evita a convulsão. E tem progredido muitos biomarcadores, mas eu não vou falar de alta tecnologia, de inteligência artificial, de biomarcadores, eu vou falar do beabá, do nosso dia a dia de atendimento. Travou? Então, nós vamos discutir um pouco sobre a classificação da hipertensão. Não vou chover no molhado, vou tentar ser um pouco mais clínica. Bom, vamos falar um pouco sobre exatamente as síndromes hipertensivas, a classificação. Então, a gente tem a pré-eclâmpsia, que hoje a gente não usa mais o termo DHG, porque DHG seria doença hipertensiva específica da gravidez. Nós sabemos que ela acontece no puerpério também. Então,
a gente chama de pré-eclâmpsia leve ou pré-eclâmpsia com sinais de gravidade. Não existe mais pré-eclâmpsia grave, pré-eclâmpsia moderada, pré-eclâmpsia, simplesmente, e pré-eclâmpsia com sinais de gravidade, em que há algum comprometimento de órgão-alvo. O que a gente caracteriza como hipertensão? É a TA 140/90, verificado em 2 momentos de repouso. Quando a diastólica está acima de 90, nós podemos repetir em 15 minutos. Mas, para fechar o diagnóstico, o ideal seria que nós deixássemos a paciente em repouso e verificássemos essa paciente logo após, não liberássemos sem ter certeza dos níveis pressóricos, tá? Então, isso seria a pré-eclâmpsia. A hipertensão crônica é aquela paciente que ela já era hipertensa e, muitas vezes, quando ela chega na nossa consulta de pré-natal, ela está com os níveis tensionais normais. E a gente não observa isso. A gente acha que ela está normal, mas ela está normal porque ela está sob uso de medicação. E muitas vezes essas medicações são teratogênicas, são medicações que podem dar malformações nos bebês. Então, nós não podemos usar essas medicações no primeiro trimestre, suspende ou troca por outra droga, e aí começa a fazer o acompanhamento do nível pressórico. O ideal seria que ela verificasse diariamente, vai no postinho e verifica, ou mesmo verifica em casa. No momento em que a diastólica estiver acima de 90, ela não tem dúvida, ela não volta nem na UBS, ela vai direto para a maternidade de referência. Então, isso é uma rede que funciona. Então, a referência, nesse momento, avalia, faz os exames, avalia a mãe, avalia o bebê, para poder liberar para casa ou internar e resolver. Então, nesse momento, essa cadeia, se não quebrar, isso evita muito a morte materna. Uma outra forma é quando ela é hipertensa, ela vem compensada, de repente ela apresenta ou uma lesão de órgão-alvo, ou ela apresenta uma elevação muito rápida dos níveis tensionais. Então, a gente chama a hipertensa crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Lógico que esse prognóstico já é bem mais grave, né? E nós temos ainda a hipertensão gestacional, que é aquela que vem o pré-natal todo normal, aí quando chega mais próximo do final, depois, já próximo do fim, ela vai apresentar níveis pressóricos elevados e não tem alteração laboratorial. Se ela apresenta hipertensão após 20 semanas, geralmente é uma pré-eclâmpsia e nós temos que acompanhar como pré-eclâmpsia, tá bom? Então, quando nós precisamos acompanhar essas pacientes, justamente no pré-natal, por exemplo, se ela é uma hipertensa crônica e chegou no pré-natal, eu preciso ver se ela já tem alguma lesão de órgão. Então, faz parte do atendimento na unidade primária, já essa avaliação, não precisa ela estar na terciária para fazer essa avaliação de função, principalmente renal, para ver se ela tem um dano já cardiovascular ou renal já decorrente da doença, tá? Outra coisa importante que nós temos que lembrar nessas pacientes é exatamente o grau de comprometimento dos órgãos. Lembrar que é uma doença progressiva, ela é multifatorial, ela é multissistêmica, ela vai acometer todos os órgãos e é caracterizada por várias formas de aparecimento clínico e dano de órgãos, né? Então, nós vamos mostrar as lesões de cada órgão para que nós possamos entender, nesse momento, o que a paciente está apresentando clinicamente. Pode passar? Pode ir passando? Então, aqui a classificação que nós já tínhamos mostrado, né? Então, a pressão arterial, pelo menos, é avaliada em 4 horas, ou em alguns minutos, se ela tem uma diastólica acima de 110. Eu queria chamar a atenção que a avaliação de nível pressórico precisa de técnica. Se eu não afero bem o nível pressórico, eu não posso confiar nesse nível pressórico. Então, se a paciente faz aquele controle de pulso em casa, esse nível vocês não deviam considerar. E se ela tem um braço que não
uma circunferência de braço que precisa ser corrigido o nível tensional exatamente para que a técnica seja correta. Muito interessante, a Unicamp, a escola de Campinas, eles entregam esses folders para as pacientes, que era o que eu queria, viu, Mirna? Exatamente, mostrar justamente para que a gente tivesse isso nas UBSs, ou em forma de banner, ou em forma de folder. Eu acho que o banner serve para todo mundo, fica fixado lá, mostrando para ela que ela tem que estar de bexiga vazia, que ela tem que estar calminha, sentadinha, que o braço tem que estar na altura do tórax, à altura do coração, que os pés têm que estar no chão. Então, assim, todos esses cuidados mínimos fazem com que esse nível pressórico avaliado seja adequado. Então, isso aqui é muito importante, a aferição exatamente do nível pressórico. E, muitas vezes, quando nós usamos aqueles manguitos de insuflar, não insuflar com ele já cheio, né? Esvaziar para encher. E a proteinúria, eu não preciso colher 24 horas de proteinúria. Eu posso ter, na atenção básica, uma fita. Vai lá, faz xixi e olha. Se tiver proteinúria, já está alertando, está com nível tensional elevado. Proteinúria é pré-eclâmpsia, tá? E a relação proteinúria-creatinina, que é eliminada pela urina, acima de 0,3, também caracteriza a proteinúria. Mas não precisa ter esse ou esse. Vocês podem ter a fitinha, que tem o mesmo valor. Na classificação, lembrar que a hipertensão crônica, ela tem início já no comecinho da gravidez, assim como a hipertensão com pré-eclâmpsia sobreposta. A pré-eclâmpsia começa a partir de 20 semanas e a gestacional exatamente mais para o fim da gravidez, após 20 semanas. Com 12 semanas pós-parto, nós reclassificamos essa mulher. Essa mulher não pode receber alta completa, ela tem que ficar voltando para a unidade de saúde para ser avaliada. Então, aqui é a classificação que eu já falei. Uma coisa que eu queria chamar a atenção é a hipertensão do jaleco branco e a hipertensão oculta. Uma contrária à outra. A do jaleco branco é aquela paciente que nível pressórico elevado quando chega no consultório. E a outra, a oculta, é quando esses níveis pressóricos são em casa. Por isso que a avaliação em casa é muito importante. Todas as duas têm que ter cuidado, porque é nível pressórico elevado. Então, aqui é a classificação que nós já falamos. Vamos tentar lembrar um pouco da fisiopatologia. Então, a pré-eclâmpsia caracteriza por vasoespasmo, hipercoagulabilidade e C e D. Então, com esses 3 mecanismos, toda a doença pode ser explicada. Então, o vasoespasmo, ele é precoce, ele já inicia na segunda onda de migração trofoblástica, e a partir daí, a hipercoagulabilidade e a coagulação intravascular disseminada, ela começa a acontecer de forma lenta até chegar aos casos mais graves. Essas lesões vão acontecer no útero, então, se eu diminuo o fluxo no útero, o bebê vai ter restrição de crescimento, pode ter óbito intraútero. Esses trombos, eles podem obstruir qualquer parte do corpo, inclusive a placenta ou o cérebro da mulher, e aí vai dar um AVC hemorrágico. E vai sempre complicar com eclâmpsia ou síndrome HELP, caso não seja interrompido a sequência. É uma sequência natural da doença. Então, nós temos que fazer o diagnóstico e agir. Não posso só fazer o diagnóstico e não tomar uma atitude. Atitude para que resolva o parto antes que chegue no mais grave, que vai chegar. Então, a doença basicamente está na placenta. Se a gente tira a placenta, geralmente resolve, mas não dá para tirar a placenta em qualquer idade gestacional, mas nós temos lesão nos vasos, no cérebro, nos rins, no fígado, no coração, nos pulmões e também no bebê. Isso decorrente de alterações genéticas, metabólicas, obesidade, doenças crônicas. Então, é muito comum a característica hereditária. E lembrar que a pré-eclâmpsia com potencialidade para complicar é quando ela tem qualquer deterioração clínica ou laboratorial e
esse aspecto multissistêmico, vai lesar todos os órgãos. Então, o que é um sinal de gravidade? É uma proteinúria acima de 300 miligramas, é uma trombosplaquetas abaixo de 100 mil, é uma insuficiência renal, são as lesões hepáticas ou são os sintomas cerebrais. Então, qualquer um desses sinal significa sinal de gravidade ou de complicação da doença. Então, a síndrome HELP é a hemólise, caracterizada exatamente pela vasoconstricção exagerada. Essa vasoconstricção, eu falei para vocês que a lesão do endotélio causa agregação plaquetária, consumo de fatores de coagulação, e com isso nós vamos ter os trombos. Esses trombos são formados e aí também começa a haver a lise da hemácia. A nível do fígado, a necrose periportal vai elevar TGO e TGP. A desidrogenase lática, geralmente a gente considera acima do valor de normalidade do laboratório, mas é em média 600. E a plaquetopenia por consumo abaixo de 100 mil. Então, a diurese é um dos sinais muito importantes de complicação da síndrome HELP. Se eu tenho uma hematúria maciça, significa que ela está sangrando já no corpo todo. Então, já é o caso muito grave e vocês já perderam muito tempo e, às vezes, a paciente também. A hipertensão gestacional é aquela do fim da gravidez e que nós vamos reclassificá-la com 12 semanas. Tá? Então, essa doença assim tão grave, será que tem cura mesmo? Antes, interessante, a primeira aula que eu dei para entrar na universidade como professora foi de hipertensão. E eu lembro demais, eu falando, eu dizia assim, uma vez pré-eclâmpsia, nunca mais pré-eclâmpsia. Agora a gente fala o quê? Uma vez pré-eclâmpsia, a outra vai ser bem mais grave. Então, se a gente tem pré-eclâmpsia numa gravidez, e principalmente se o parto é prematuro, a próxima gravidez geralmente é muito mais grave. Então, nós temos que realmente evitar essas gravidades, esses quadros gravíssimos, como eclâmpsia, a convulsão, né? Essas mulheres. E exatamente nós precisamos diminuir essa morbidade materna e fetal. Então, voltando aqui com outras palavras, o que a doutora Maria do Carmo disse. Eu preciso reconhecer a doença, eu preciso ver no pré-natal, eu preciso sentir na consulta que ela está aumentando muito de peso, eu preciso ver que os níveis pressóricos já não são iguais, estão aumentando. Então, lá no pré-natal, preciso ver isso. Na primeira consulta, é a consulta mais importante que a gente precisa rastrear risco. E a cada consulta, reclassificar o risco dela. Então, se ela iniciou com risco habitual, daqui a pouco ela é alto risco. Basta mudar ou clinicamente ou laboratorialmente. A equipe de estratégia de saúde da família, ela é perfeita, desde que funcione. Então, se a paciente não vem para a consulta, vai buscar. Hoje nós estávamos mostrando um bom resultado, hoje nós estamos falando de mortalidade, mas de manhã nós estávamos mostrando um bom resultado para os alunos, numa UBS, em que o médico de família foi fazer a visita domiciliar da mãe da paciente. Uma senhora de idade, que não se locomovia, ele foi fazer a visita. Aí, quando ele chegou, a paciente tinha sido consultada por ele fazia uma semana, mas ele achou ela um pouco inchadinha. Aí olhou e disse, deixa eu olhar a sua pressão. A pressão dela era normal no pré-natal e ela estava com 34 semanas. A pressão dela estava 22/14 e ela não sentia nada. Porque, às vezes, ela inicia silenciosamente. Rapidamente, este médico, com a bênção de Deus, fez o encaminhamento, mandou para a referência dela, que no caso era o Santa Catarina. Chegando no serviço, o serviço reconheceu que ela era grave, internou, resolveu, estava lá, ela amamentando a criança. Olha que felicidade. Gente, ela chegou com 22/14. Uma primigesta em que 34 semanas e foi tomada uma atitude assim, rápida. Resolveu o caso. A paciente está bem, saiu do risco. Não vai ser o mesmo que eu vou contar para vocês daqui a pouco. E essa gestão multidisciplinar, nós precisamos ter uma abertura muito grande com a unidade de referência. Ela precisa, sempre que a paciente complicar, mas já veio várias vezes aqui, ela vai vir várias vezes para a referência. É onde tem os exames.
É onde os exames saem rápido. Na atenção básica, a gente nem sempre vamos ter muito raciocínio clínico, vamos ter muito direcionamento, mas a gente precisa ter alguém que nos dê os respaldo como a referência. Então, uma das coisas que eu queria, primeira coisa, seria orientação em saúde. Então, usar banner, cartaz, conversa, palestra, vale tudo. Né? Então, essas orientações é exatamente mostrando para a mulher o que é que ela precisa saber, o que é pré-eclâmpsia. Ela tem que se vigiar. Ninguém melhor do que a paciente para achar, eu não estou normal hoje. Eu estou com a dor de cabeça chata, eu estou vomitando, estou com a dor estranha. Opa, eu li isso em algum lugar que isso pode ser pré-eclâmpsia. Eu vou já ali olhar como é que eu estou no postinho. Então, aqui estão os sintomas, os alertas, são coisas simples, não é muito sofisticado isso. Às vezes a gente coloca a televisão nas unidades de saúde que fica passando desgraça, coisa ruim. Vamos mostrar essas coisas, vamos diminuir a mortalidade com poucas coisas, vamos educar a nossa população. Então, a rede criou, o professor Henry criou esses 4 P's, que são os 4 P's de prevenção de morte materna por hipertensão. Veja, o primeiro é a prevenção. Então, claramente, para as pessoas de risco, se nós usarmos a aspirina e o cálcio naquelas pacientes de alto risco, se verificar adequadamente a pressão, nós vamos ter uma prevenção adequada. O pré-natal adequado, a pressão bem avaliada, avaliação clínica, o tempo assertivo do diagnóstico, está com pré-eclâmpsia, vou interromper com tantas semanas. Se complicar antes, vou interromper antes, vou fazer o corticoide para mandar para a unidade de referência já resolvida. O parto tem que estabelecer a data do parto. Não é cesárea, não estou falando em cesárea, eu estou falando em parto. Pode ser indução de parto. A maioria dos serviços induz esses partos, né? Aqui está com 37, mas agora a rede está aceitando que pré-eclâmpsia 37, hipertensão crônica 38, mas pré-eclâmpsia 37. E se tiver instável, antes de 37. E o pós-parto, a gente não pode esquecer o puerpério. Ela vai complicar. Alta de paciente com pré-eclâmpsia são 72 horas. Não pode dar alta antes, ela vai convulsionar em casa. Do 3º para o 4º dia, os níveis pressóricos vão elevar. Quem é acostumado a ver enfermaria, vê muito. O paciente ia receber alta, começou a apresentar pico hipertensivo, é a redistribuição de líquido, isso é fisiológico. Então, tem que ter cuidado nisso. Então, o que é recomendado, realmente comprovado, que diminui a hipertensão, a pré-eclâmpsia na gravidez? Atividade física. Atividade física, pelo menos 3 vezes por semana, 150 minutos por semana. Está comprovado. Mas eu não posso fazer atividade física. Vá a pé. Não vai deixar o menino na escola? Vá a pé. Vai na casa de sua mãe? Vá a pé. Vai para o ônibus? Vai a pé. Tentar que essa mulher, pelo menos, caminhe. Né? Toda praça agora tem uns exercíciozinhos para fazer, ela pode fazer. O uso do AS. Vamos usar o AS, tem na rede, é barata. Gente, 40% de redução de morte. É muito alto. A gente tem que usar uma coisa dessa para poder reduzir morte. E o uso do cálcio. O AS, junto com o cálcio, eles vão diminuir muito a mortalidade, o aparecimento de pré-eclâmpsia. Então, quando é que eu vou usar o AS ou o cálcio? Quando eu tenho um fator de alto risco. Por exemplo, uma história de pré-eclâmpsia na outra gravidez, uma história de gestação múltipla, obesidade, IMC acima de 30 é alto risco. É alto risco para pré-eclâmpsia. Hipertensão crônica é alto risco, diabetes, doença renal, doenças autoimunes. E os moderados são 2 fatores de risco, ou seja, se ela tem alguém de família com mãe ou irmã com pré-eclâmpsia, se ela é nulípara, se ela tem acima de 35 anos, se ela teve um descolamento de placenta, um baixo peso, e se ela teve mais de 10 anos desde a última gestação.
Então, se ela tem 2 fatores moderados ou um alto, ela vai usar a profilaxia da pré-eclâmpsia, que é a aspirina e o cálcio. Olha, isso aqui não serve de nada, isso já foi provado, tá? Então, eu vou tomar não sei o quê para prevenir pré-eclâmpsia. Toma esse cálcio que é melhor e faça atividade física. Veja, vitamina D já foi provado, vitamina C, óleo de peixe. Eles pegavam aquelas pacientes que moram em áreas de águas frias, que comiam muitos peixes, e achava-se que o ômega, o óleo de peixe, ia reduzir pré-eclâmpsia. Não reduz, tá? Já está provado isso. Ácido fólico não reduz, o ácido fólico vai reduzir lesão de tubo neural, mas de pré-eclâmpsia não. A dieta não faz nenhuma diferença. Não faz diferença se ela come hipossódica ou normossódica, nem a crônica, nem a hipertensa crônica, tá? O que ela não pode é gordura, fritura, carboidrato exagerado. Aí isso ela não pode. Doadores de óxido nítrico, nada disso reduz pré-eclâmpsia. Então, essas grandes instituições, a NICE, a COG, a própria rede, a Organização Mundial de Saúde, a FIGO, todas recomendam que se use o AS e o cálcio para prevenir a pré-eclâmpsia nesses casos. Veja o trabalho sobre o cálcio, mostrando que reduz em 78% no grupo de alto risco. É muito alto. Então, o AS geralmente se recomenda de 75 a 150. No Brasil, o AS que nós temos é de 100. Então, a dose seria 100 miligramas à noite. Dizem que é porque a absorção é melhor, mas é recomendado à noite, eu não sei porquê. Iniciar após 12 semanas e vamos suspender aqui, para não complicar lá o nosso parto. Lembre-se que o AS é um antiagregante plaquetário. A paciente vai sangrar porque a plaqueta está toda deficiente. Então, nós precisamos suspender o AS para que o parto seja tranquilo. E o cálcio, principalmente nessas pacientes que têm uma ingesta abaixo de 900 miligramas, pode ser o carbonato de cálcio 1 grama ou o citrato de cálcio 2 gramas. Todos dois vão reduzir muito, em torno de 40% a 70%. Olha esse outro folder aqui, que legal. É como verificar a pressão depois que ela tem um diagnóstico de pré-eclâmpsia. O que ela deve ficar atenta? Então, sempre a diastólica acima de 90, ela precisa ir na maternidade de referência fazer uma avaliação. Então, isso aqui são orientações que nós podemos dar para as pacientes de uma forma educativa. Quais são as complicações de uma hipertensão na gravidez? O que é que ela tem que fazer? Está aqui, AS, cálcio, atividade física, né? Dormir bem, alimentar-se, ter cuidado com excesso de sal, gordura, açúcar. Tudo excesso é ruim para a paciente com hipertensão. Então, se a paciente tem uma hipertensão e tem proteinúria, nós caracterizamos com pré-eclâmpsia. Ela pode ter só a hipertensão sem proteinúria, mas ela pode ter lesão de órgão-alvo, é também pré-eclâmpsia. Então, a crise hipertensiva é quando ela tem a pressão 160 por 110, após 15 minutos, isso aqui vai caracterizar uma urgência hipertensiva. Essa paciente tem que ser medicada imediatamente, então não pode ficar esperando. E a iminência de eclâmpsia seria essa crise hipertensiva com a emergência associado a algum sinal. Então, por exemplo, se a paciente tem escotomas, cefaleia, dor epigástrica, reflexos exaltados, basta isso para ser um sinal de iminência de eclâmpsia, mostrando que ela vai convulsionar daqui a pouco. Então, essa crise hipertensiva associada à sintomatologia seria a iminência, e aqui nós já sabemos, na iminência, que temos o comprometimento do cérebro. Vamos abrir esse QR Code. Nós vamos trazer um caso clínico da vida real, cedida pelo Comitê de Morte Materna, e aí nós vamos discutir a doença ao longo do caso, tá bom? Pronto. Então, muitas vezes, a paciente vai chegando para a gente com essa cara aí, muito edema. Observe esse edema. Observe essa paciente como ela está encharcada ao lábio. Aqui de perto, a gente vai ver até um edema de conjuntiva. A gente vai até ver aqui um edema de conjuntiva.
porque conseguiu? Porque a paciente está extremamente edemaciada, tá? Então, esse edema, do jeito que está aqui, está em diversos órgãos. Então, a nível cerebral, nós temos um edema muito importante. E isso vai levar a fazer com que ela tenha dor de cabeça muito intensa, exatamente por causa da hipertensão intracraniana, em que esses níveis pressóricos elevados fazem com que ela tenha uma cefaleia intensa. Além de que, esses coágulos que aconteceram no corpo todo, eles também vão acontecer a nível cerebral, vai irritar o cérebro e vai fazer com que essa mulher convulsione. Então, já foi provado que a convulsão, está entrando não, que a convulsão, ela acontece por causa desses pequenos coágulos que acontecem a nível cerebral, essas pequenas hemorragias, o edema e também a compressão. Isso aqui é um grande AVC, que é a principal causa de morte materna por hipertensão. Vocês conseguem ver aqui, ó, o edema muito importante a nível da parte posterior do cérebro. Por isso que ela tem o quê? Obnublação, ela tem diplopia, ela tem muitas alterações visuais, que são características da iminência de eclâmpsia. E ela pode ter cegueira, só que a cegueira não é por lesão de nervo óptico, nem é por lesão de quiasma aqui. É exatamente por descolamento de retina pelo edema tão intenso. Tá? A paciente, a vasoconstricção é muito intensa, com a lesão de endotélio, consome plaqueta. Esse consumo de plaqueta e consumo de fatores de coagulação faz com que a agregação plaquetária, quem está mais próximo aqui consegue ver, agregação plaquetária intensa e também consumo de fatores de coagulação. Observem que esse vaso aqui tem uma vasoconstricção, à medida que o sangue vai passando e a presença do trombo, a hemácia vai sendo lesada. E aí, mas eu preciso que você entre. E aí a gente vai acontecer exatamente a lesão vascular, a lesão da hemólise pela síndrome HELP. Tá, não. É porque entrar na internet está entrando. Esse meu celular. Então, à medida que o vaso vai fazendo a constricção, nós temos aqui todo o consumo. Então, por isso que ela sangra muito. Nós temos consumo de fator de coagulação. Então, não adianta aqui eu usar medicações que vão controlar sangramento. Eu tenho que repor fator de coagulação, tenho que repor plaqueta. Está sendo consumido, e isso é muito rápido o consumo. Observe as hemácias, aquelas hemácias, elas perdem parte da sua parede e aí ficam como se fossem esquisitas, né? Esquizócitos. Observem esse vaso completamente obstruído à luz. Então, à medida que o vaso vai sendo obstruído, por exemplo, a nível placentário, ele vai levando à insuficiência placentária. E a insuficiência placentária vai levando à restrição de crescimento, ao oligoâmnion. E aí nós... Isso aqui, ó. Observem esse fígado, a borda do fígado aqui, ó, completamente romba pelo edema e pequenas hemorragias. Visualize essas hemorragias e imagine o corpo todo da mulher assim. Ela tem pequenas hemorragias no corpo inteiro. E essas hemorragias vão se somando e vão levando à ruptura de um órgão maior. Sangra demais.
que é uma grande causa de morte materna e sem diagnóstico. Porque ela abruptamente sente uma dor ali, hipotensão e morte, porque é um órgão maciço sangrando. Então, a ruptura hepática, na maternidade, nós tivemos 10 casos publicados, exatamente mostrando a evolução é muito grave. Precisa ser diagnosticada. Se não pensar, não vai dar diagnóstico. O edema importante de alças intestinais, observem líquido aqui, acítico já. E aqui um glomérulo completamente edemaciado, olha o líquido aqui no glomérulo. E aqui a gente vê como se fosse picada de pulga. Pequenas hemorragias que vão aumentando e formando grandes hemorragias. Esse glomérulo fica dificultado, a filtração glomerular. Então, com isso, nós temos a redução da diurese materna. Se ela diminui a taxa de filtração glomerular, vai subir no sangue quem? Ureia e creatinina. Por isso que a lesão renal, ela inicial, ela é por endoteliose, por edema do glomérulo. Com isso, nós vamos aumentar a ureia e a creatinina, que é o que nós vamos ver como consequência. Então, a gente sempre tem que pensar no exame, o que é que está acontecendo com a paciente. A placenta. Isso é uma placenta, como se fosse o bolo da placenta, a gente corta a placenta assim. Aqui nós temos o cordão umbilical e aqui é o meio da placenta. Então, ele descolou exatamente no cordão umbilical. Isso é fatal. Se eu tiver 50% da placenta descolada, o bebê vai a óbito. Isso é rápido. E é a principal complicação da hipertensão, é o descolamento prematuro de placenta. Tudo aqui, ó, que está vermelhinho, ainda é placenta funcionante. Aqui acabou de ter uma hemorragia. Esses pontos brancos, substituído por fibrina, significa, ó, placenta não funcionante. Observem essa placenta aqui, a face fetal, em que nós vemos grandes trombos aqui na face materna, né, que está do outro lado. Quando a gente corta aquela placenta, o que é que eu tenho aqui de placenta funcionando? Isso é um bebê de 32 semanas, em que nasceu com a restrição de crescimento muito importante. Hoje ele é normal, a mãe é normal, mas foi interrompida a gravidez com 32 semanas. Então, tem que interromper na hora que complicou. Não dá para ficar esperando ela piorar tudo, né? Então, só repetindo, nós vamos ter lesão em todos os órgãos dessa mulher e nós precisamos fazer o diagnóstico precoce. Vamos voltar ao nosso caso clínico. Pode vir para cá. Tem que vir para cá. Eu acho que algumas pessoas já responderam. A pergunta é um caso clínico de Maria, 33 anos, G2P1, em que ela tinha uma pré-eclâmpsia prévia, tinha um IMC de 30, uma pressão arterial de 12/8 no momento da consulta, uma pressão arterial de 12/8 na primeira consulta e quais os exames de rastreio. Então, vamos tentar fazer o risco gestacional. Ela é uma paciente em que a idade dela não é de risco, porque seria acima de 35, mas ela teve aqui, ó, um grave risco. Ela teve pré-eclâmpsia na outra gravidez, tá? Ela tem o IMC de 30, IMC de obesidade. E aí ela chega com a pressão arterial normal, né? A pergunta, a alternativa 1 seria exames de rotina de pré-natal pelo risco habitual, exames de função renal e uso de AS e cálcio, exames de rotina de pré-natal que caracteriza o risco habitual e seguir no pré-natal de alto risco. Então, aqui a maioria respondeu exatamente os exames de função renal, porque aqui eu tenho que rastrear se ela já tem lesão prévia. Se ela tem lesão prévia de função renal, ela vai ser muito mais grave, eu tenho que ter uma atenção especial para ela. Ela vai usar o AS, porque ela tem 2 fatores aqui graves. O AS ela vai usar até 35, 36 semanas.
e vai seguir no pré-natal, na atenção primária e no pré-natal de alto risco. Ela não pode receber alta de nenhum dos dois. Os dois vão caminhar juntos mês a mês. Se ela complicar, a atenção básica é quem vai dar o primeiro atendimento. E a referência tem que saber que essa paciente está sendo acompanhada lá e está complicando. Então, a paciente fica nos dois serviços. Nós recebemos, às vezes, na maternidade, pacientes dizendo, lá no meu postinho disseram que eu não volte mais. A gente faz uma cartinha, delicadamente, explicando do risco gestacional e que ela tem que seguir nos dois serviços. E os dois serviços têm que andarem juntos. Vamos para o segundo caso. Ela fez 3 consultas e tinha pré-natal normal, a pressão arterial era normal. Com 28 semanas, essa pressão ela chegou na consulta 150/95. Rapidamente fizeram a proteinúria dela e deu 3 cruzes de proteinúria. Ela estava assintomática. Qual o diagnóstico dela? Podem escrever. O que vocês acham? Está com 28 semanas e a pressão 150/95. Ela teve uma pré-eclâmpsia na outra gravidez, é obesa. Não estão conseguindo responder? O QR Code perderam? Não, alguém está respondendo aqui. Deixa eu voltar aqui o QR Code. Vai botar o QR Code de novo, tá? Saiu? Ele não sai, não. Deu certo? Pode voltar. Ele não sai, não, gente. Só se vocês deslogarem. Se não deslogar, aí você escreve. Você pode ter 3 opções, tá? Bota present lá em cima. Então, à medida que vocês vão respondendo, vai engordando ou não as letras. Ok, pré-eclâmpsia prévia, a gente já sabe que ela tinha, mas eu quero saber agora nessa gravidez. Ela tem uma hipertensão na gravidez? Ok, é crônica? É gestacional? É pré-eclâmpsia? É pré-eclâmpsia sobreposta? É uma hipertensão gestacional ou é só pré-eclâmpsia? Então, essa paciente, realmente, ela tem a histórica, ela está a pressão alta, proteinúria 3 cruzes, é pré-eclâmpsia. Se em algum momento, na verificação de pressão do pré-natal, tiver algum nível pressórico elevado, ela é uma hipertensa com pré-eclâmpsia sobreposta, que aí é um diagnóstico mais grave, tá? Ela, com 28 semanas, tinha um ácido úrico de 7,5, então, nesse momento, ela foi lá na unidade de referência e aí foi verificado esses exames. Vejam, ácido úrico de 7,5, TGO de 80, TGP de 100. O ultrassom mostrou um bebê com restrição de crescimento e a pressão arterial, nesse momento, está 160/90. Qual é a conduta de vocês? Vocês vão liberar ela da atenção terciária ou secundária que foi atendida para acompanhamento na UBS, porque os exames estão normais? Vocês vão internar para controle da pressão e exames ou vão começar com hidralazina oral? Podem respondendo. 4 pessoas responderam, 5. Vamos respondendo, gente. Aqui é bom porque a gente vai treinando o raciocínio clínico, lembrando o tempo da faculdade da gente. Então, veja, o ácido úrico na gravidez, o valor normal é 4,5, ele está bem elevado, ele não tem relação com o prognóstico da doença, diferente dos outros exames. Se tem um exame que vocês não invistam muito, porque não vai dar muito resultado, é o ácido úrico. Mas ele diz uma coisa importante. Cuidado, essa gravidez vai complicar. O ácido úrico elevado, ele revela mau prognóstico na gravidez, tá? Ela tem uma TGO de 80, o normal seria 70.
ou o valor normal da unidade 2 vezes o valor, e uma TGP de 100, está bem alto, né? Então, aqui já mostra o quê? Necrose periportal. Então, lembre-se sempre, a lesão hepática é a primeira que acontece na pré-eclâmpsia. Então, na síndrome HELP, a primeira que altera são as enzimas hepáticas. Então, se querem investir no exame, transaminases, tá? E esse ultrassom mostrou um bebê com restrição. Lembram aquela placenta toda calcificada não, substituída por fibrina? Porque assim, ó, obstruiu, fibrina vai lá e repara. Ali não funciona mais aquele cotilédono, né? Então, o que é que acontece? Se ela é substituída por fibrina, vai diminuir o fluxo útero-placentário, o bebê entra em restrição de crescimento. Uma das primeiras alterações que ele faz é consumir todo o glicogênio que ele tem. Então, como maior fonte de glicogênio é o fígado, rapidamente esse abdômen diminui e vai caracterizar a restrição de crescimento. E a pressão aqui, ó, não dá para liberar essa mulher com 160 por 90 para casa. Essa paciente tem que ser internada e avaliada os níveis tensionais. Isso não foi o que aconteceu no nosso caso. O nosso caso, Maria foi liberada para casa para manter a metildopa que ela estava usando de 750. Nem aumentada a dose foi. Agora, uma coisa importante que eu queria lembrar aqui, que eu estava falando com o pessoal, fez a avaliação da morte, é que essa paciente foi prescrito aspirina para ela. Olha que legal. A gente tem visto muito a atenção básica e eu quero parabenizar e pedir que vocês continuem prescrevendo a aspirina. Só que ela disse que não ia tomar, que ela não estava doente, ela não precisava de remédio, então não houve o quê? Esclarecimento. E eu vou voltar para educação em saúde. Então, se a gente tem banner, se a gente tem filminho, se a gente passa vídeo na unidade, as palestras, repetitivas, gente, água mole em pedra dura, até que bate até que fura. Então, vamos tentar mudar essa realidade do nosso estado. Então, o SAMU é chamado, eu acreditava... Tem alguém do SAMU aqui? Não? Eu acreditava que algumas pessoas viessem, então eu coloquei o SAMU aqui. Ele foi chamado na casa dela, porque 24 horas após essa consulta que ela teve na atenção terciária, que mandou para casa, ela foi encontrada em casa, ela foi chamada, porque ela estava com escotomas, cefaleia intensa, desmaiou e convulsionou. Ela inicialmente sentiu uma dor forte na barriga e aí desmaiou de dor e convulsionou. E agora, nesse momento, ela estava hipotensa, altamente hipotensa. O que a gente vai fazer para ela? Qual é a conduta? Podem escrever. Vão escrevendo. Pode ser exame, pode ser medicação, pode ser acompanhamento. O que vocês acharem? Sulfato de magnésio. Vejam que ela está hipotensa e que o sulfato não é hipotensor. O sulfato ele é anticonvulsivante para a próxima convulsão. Então, atenção, o pessoal da urgência. A paciente está com pressão alta, com pico. Primeiro é a hidralazina, depois é o sulfato. O sulfato, ele não trata esta convulsão, ele vai evitar a nova convulsão. Então, eu tenho que baixar a pressão. Desculpa, eu vou fazer primeiro o sulfato, porque ela vai convulsionar de novo. Fiz o sulfato, 15 minutos, olho a pressão de novo. Se a pressão ainda estiver alta, aí sim que eu vou fazer hidralazina. Então, primeiro, sempre sulfato. Então, não tenham medo de usar o sulfato. Sulfato é uma droga segura. Dose de ataque. Eu vou falar sobre a manutenção. E a manutenção, aqui, a gente tem que reavaliar a paciente, porque ela está convulsionando, né? Então, 2 acessos calibrosos. Perfeito. Eu tenho que ter um bom acesso para poder administrar líquido, né? Ela está chocada. Eu vou repor eletrólito, vou rapidamente transferir para a unidade de emergência e vou
fazer hidralazina. A hidralazina, ela é a droga excepcional para a hipotensão. A paciente já está hipotensa. Como é que ela é uma hipertensa, convulsiona e fica hipotensa? O que se justifica? Vamos pensando. Então, os exames dela, nesse momento. Lembram que o TGO lá era 80, está 700? 700, não está errado. O TGP é 1.000, a creatinina 1,5, plaqueta 50.000. Qual é o diagnóstico? HELP síndrome, certíssimo. Então, ela está com baixa de plaqueta, ela está com lesão hepática e lesão renal. Tem lesão de órgão-alvo. Ela, não, nesse momento, não está com diagnóstico de hipertensão crônica e ela também poderia ser considerada uma pré-eclâmpsia com gravidade, que, no caso, a gravidade é a HELP síndrome. Então, durante a cesárea, ela foi encaminhada, né? Estava difícil o controle de sangramento, porque ela tinha muito sangue dentro da cavidade, né? O que vocês vão fazer? Crioiplasma, hemácias e plaquetas, drogas vasoativas ou hemostasia rigorosa ou uma esterectomia? O que vocês vão fazer? Quanto mais você mexerem, mais ela sangra, tá? Então, exatamente, eu tenho que repor o que está faltando, só que eu não tenho isso aqui na mágica, né? No meu dedo aqui eu não tenho com 2 minutos. Então, na hora que o SAMU vai trazendo, ela já vai avisando, ó, estou levando uma paciente com HELP síndrome grave, né? E vai pedindo aí o material porque ela está chocada, tá? Então, essa paciente já fica, durante o procedimento, ela teve um grande sangramento, ela precisou ser reoperada porque ela não parava de sangrar em todos os planos. Daí porque um parto planejado faz toda a diferença. Tá? Então, diante de uma paciente grave, planejar o parto é muito melhor do que passar por um sufoco desse. Né? O que você faria diferente no caso? Lá naquela primeira consulta, será que a atenção primária falhou? Será que foi a comunicação da equipe que falhou? Será que foi a paciente que foi irresponsável? Porque é sempre bom a gente apontar dedo, né? Gente, não existe culpado nisso. Isso é uma rede, isso é uma cadeia. E nós temos que trabalhar a responsabilidade também da família junto com a equipe. Então, o AS estaria bem indicado, junto com o cálcio, a interrupção na presença de complicações iniciais. Vocês lembram que ela estava com a transaminase alta? Mandaram para casa. Não dá para mandar para casa essa paciente. Essa paciente tem que ficar internada. Essa paciente tem que ser avaliada momento a momento. Às vezes, você pede o exame agora, vem normal. Você pede com 2 horas, está todo alterado. Porque é consumo, ela está consumindo, e esse consumo é rápido. E aumentaria a dose do hipertensivo, no antihipertensivo não vai resolver, tá? Então, vamos voltar lá no nosso caso. Então, essa paciente, ela foi reoperada, infelizmente, num serviço terciário. Ela sangrou muito em todos os campos, não tinha DPP, e ela estava chocada por uma lesão de um grande órgão. Fígado, ela tinha ruptura hepática. Se vocês não pensarem em ruptura hepática, vocês não vão fazer diagnóstico. Como é que ela é hipertensa, de repente ela choca? Tem que alguém estar sangrando. DPP não dá choque rápido. DPP dá dor, dá morte do bebê, mas chocar por sangramento, nem DPP, nem PP. É mais fácil a placenta prévia, a mulher chocar, do que o DPP. Mas fígado é rápido. Ela choca e choca rápido. Então, muitas vezes, a causa é essa lesão hepática que eu coloquei para a gente poder pensar nisso. Fugi um pouco do seu caso inteiro, mas eu segui quase. Eu quero
chamar a atenção da equipe multidisciplinar. Cada pessoa da rede, ela é importante. Desde aquela pessoa que está ali para abrir a porta. Olha, o médico não chegou, espera um pouquinho. Olha, a enfermeira vai lhe atender agora. Até o secretário de saúde ou a pessoa, a gestora, que vai liberar os insumos para as instituições. Então, é um sistema e nós fazemos parte dele. O controle de peso no pré-natal é importantíssimo. Sempre que puderem pedir para uma mulher perder peso para poder engravidar, é melhor do que no pré-natal ficar orientando dieta, que é difícil. Tratamento clínico. O tratamento clínico, gente, vai enxugar gelo. A doença é progressiva. A gente vai evitar o AVC, a gente vai evitar o pico hipertensivo. Mas a doença tem que tomar atitude, tem que agir. E a conduta obstétrica, ela vai depender do grau de comprometimento da mãe, do bebê e da idade gestacional. Então, eu queria lembrar 3 coisas para vocês. Sempre diante de um caso, vocês pensem assim, qual é a idade gestacional? Né? O que é que essa mulher está sentindo? Quais são os sintomas? Quais são os sinais de alerta que ela tem? Né? E o que é que eu vou fazer? Então, essas 3 coisas fazem toda a diferença no tratamento dessas mulheres. Então, as drogas aqui é chover no molhado, todo mundo já sabe, é metildopa, é a nifedipina, os beta-bloqueadores, os diuréticos a gente praticamente não usa. Então, sempre que eu estou com a hipertensão grave, eu posso usar a nifedipina ou a hidralazina. Caso a hidralazina também não resolva, existe o nitroprusiato de sódio ou diazóxido, que podem ser usados, mas geralmente com hidralazina e nifedipina, na crise hipertensiva, a gente resolve. E quando ela convulsiona, eu sempre tenho que a primeira coisa é evitar que ela perca a parte de respiração. Então, tenho que manter as vias aéreas pérvias. Eu tenho que prevenir que ela caia ou aspire, então, rapidamente, uma cânula de Guedel durante a convulsão. Não tentar sedar, não tem tratamento de diazepam. Diazepam não é usado para eclâmpsia há muito tempo. Tem que usar sulfato de magnésio, né? Que vai prevenir a próxima convulsão. A hidralazina e a nifedipina, que vai controlar a crise, mais uma vez mostrando que o sulfato ele vem antes do antihipertensivo, primeiro o sulfato para depois o antihipertensivo, e aí sim a gente vai escutar menino, vai sondar a mulher, né, e vai continuar o tratamento. E indução do parto, geralmente quando é mais grave. Então aqui nós temos o esquema usado mundialmente, que é o esquema de Pritchard e o de Zuspa. Geralmente usamos o de Zuspa, que é endovenoso, de Pritchard. Os dois começam iguais, são endovenosos, só que a manutenção do Pritchard é intramuscular e o de Zuspa é endovenoso. Vocês imaginem que existe o sulfato de magnésio 10, 20 e 50%. Praticamente o de 20% ninguém usa, o de 10% e o de 50% são os mais usados. 50%, uma ampola de 10 ml, eu tenho 5 gramas. E aí é só administrar essa dose de ataque e a manutenção a gente mantém 24 horas após a última convulsão ou após o parto. Isso aqui tem que estar fixado em todos os serviços que fazem urgência obstétrica. Então, para avaliar o sulfato, nós usamos a diurese, porque 98% do sulfato é eliminado pela urina, os reflexos, os exames de sangue para ver se ela não está fazendo uma HELP síndrome e a frequência respiratória. Com isso aqui, não precisa dosar magnésio. Com isso aqui, não precisa bomba de infusão. Não precisa de UTI para fazer sulfato de magnésio. Gente, o sulfato, se ela começou a convulsionar na atenção básica, o sulfato tem que ser feito lá na atenção básica. Então, uma coisa que eu queria também chamar para que a gente lançasse essa campanha é caixas de atenção à mulher com hipertensão. Nessa caixa vai ter o sulfato, o soro, um gelco de bom calibre, a hidratação necessária, a hidralazina. Acabou. É uma caixa que toda unidade vai ter. Por quê? A medicação tem que ser feita aonde ela começa já o problema. Aí, que você me perguntou, a gente faz o ataque. A gente faz o ataque.
A manutenção, não há necessidade, assim, de se estressar, porque o ataque, ele não vai matar ninguém. Então, muitas vezes, a gente tem medo de fazer a dose de ataque porque ela não está urinando. Não há problema, o sulfato é eliminado e não intoxica. Aí sim, passa a sonda, ela está urinando, você começa a manutenção tranquilamente. Se ela tiver insuficiência renal, você pode corrigir a dose. Mas não tenham medo. Em meia hora, 50% do sulfato já foi embora na urina. Pode perguntar. Ela está dizendo aqui que trabalha na regulação, é porque é o pessoal que está em casa. Ela está dizendo que trabalha na regulação e há muita dúvida nas pessoas que fazem a regulação, não querem fazer o sulfato. Eu vou corroborar com você mostrando um trabalho feito na Unicamp, em que as pessoas estudaram na Unicamp, eram profissionais, e na Unicamp todo mundo faz sulfato. Ninguém tinha medo lá. Só que quando chegava na atenção, na rede, não fazia o sulfato. E aí foi feita uma pesquisa porque essas pessoas não faziam. Então, elas tinham medo da droga. Não sabiam o efeito realmente da droga. Então, não tenham medo do sulfato. O sulfato é uma droga tranquila. O gluconato de cálcio, por muito tempo, é solicitado para ficar do lado. Gente, assim, não há necessidade. A dose para precisar fazer um gluconato para reverter o efeito do sulfato é só se vocês fizeram um cálculo muito errado. É 4 vezes a dose terapêutica. É muito alta, é fazer uma dose errada. Então, calculem a dose correta, vocês não vão ter intoxicação pelo sulfato. Tá? O tempo todo que a gente trabalhou na maternidade, no dia que era feito um gluconato, que era uma coisa rara, a gente ia atrás para ver o que aconteceu. E era, sabe o quê? Era taquipneia. Se o sulfato é um bloqueador neuromuscular, então era para ter bradipneia. Então, se ela tem 14 incursões, não há problema nenhum de usar. Então, era usado pelo medo e não pela necessidade. Exatamente. A paciente vai apresentando alguns sinais e aí você mostra que ela está entrando num processo de aumento de sulfato no sangue. Então, a dose de ataque seria a de 4 a 6 gramas e a manutenção, então, esses cuidados básicos aqui. Caso ela reconvulsione, ok, eu fiz o sulfato, ela convulsionou de novo. O que é que eu faço? Sulfato de novo. Então, eu vou fazer 2 gramas, né, e manter por mais 2 vezes, manter mais 24 horas. Ela convulsionou de novo. Aí aqui, ou ela sangrou, geralmente é um AVC, ou não é eclâmpsia, tá? E aí, a fenitoína pode ser feita ou o midazolam. O diazepam é só assim, no último caso, tá? Então, não é recomendado. Então, reconvulsionou metade da dose do sulfato e pode repetir ainda 2 vezes. Então, esses são os casos que nós pegamos, né? Bebês bem graves, bem prematuros, mulheres que começam um pré-natal bem tranquilo e terminam muito grave. E quando interromper? Então, sempre que a pré-eclâmpsia tiver algum sinal de gravidade, como pressão sistólica elevada, pressão diastólica elevada, iminência de eclâmpsia, síndrome HELP, edema pulmonar, oligúria importante, dor torácica importante e sinais de disfunção placentária, está na hora de tirar esse menino. Se ela está abaixo de 23 semanas, a mortalidade perinatal é acima de 70%, é muito alta. E a mortalidade materna também muito alta. Então, são casos que tem que conversar muito com a família. São crianças inviáveis, infelizmente. E é muito grave para manter essa gravidez. Se ela está entre 23 e 34, tentar o máximo possível chegar próximo de uma viabilidade, transferir para um centro terciário que tem um berçário melhor, fazer corticoide, fazer o sulfato para melhorar, evitar a lesão neurológica. E se tem acima de 34, é tranquilo, interrompe essa gravidez, salva essa mulher. Eu não estou
cantando aqui prematuridade não, viu, doutora Maria do Carmo? Se elas têm sinais de gravidade e o bebê é acompanhado pela vitalidade, pode ser feito o corticoide para maturação pulmonar e o sulfato de magnésio para neuroproteção cerebral. Aqui são os sinais de gravidade, sempre resolver. Na hipertensa crônica, pode chegar até 40, se ela for leve. Se ela for moderada ou grave, 38 semanas, ou o momento que ela complicar. Queria mostrar isso aqui, que está sendo feito pela rede no Brasil, e nós vamos trazer para Natal, se Deus quiser. Isso aqui são os professores, os instrutores. Na última capacitação, foram 500 pessoas capacitadas lá em Joinville, e exatamente mostrando o quê? Ele faz uma simulação, coloca uma paciente aqui convulsionando, mostra a caixa necessária, vem trazendo um caso clínico, então a pessoa toma atitude, vê a mulher convulsionando ali, você tem que fazer a medicação na hora, é aquela coisa tentar ser real, né? Para a gente aprender mais, porque uma conversa dessa fica alguma coisa, mas uma discussão em cima de um caso clínico, assim, fica muito. E é todo estruturado, esse treinamento é muito interessante. Essa é a caixa básica que a gente falou, uma seringa, um tubo coletor, uma agulha, soro, álcool, coisa simples, sulfato de magnésio. E aí, isso aqui é um fluxograma também que eles recomendam, para que a paciente está na atenção básica, sempre que tiver algum problema e na secundária e na terciária. E o que eu queria deixar aqui de recado era o seguinte, lembrar que é um fluxo. Esse fluxo, essa queda, vai depender muito da nossa atitude. Se eu estou no pré-natal, na atenção básica, eu preciso, a cada consulta, reavaliar o risco dessa mulher, fazer combinados. Elas cumprem, é só vocês fazerem direitinho, conversarem, educarem, conscientizarem e tomar uma ação. O pré-natal, a atenção básica, ela tem que fazer toda a rede, na hora que ela precisa, ela tem que pedir ajuda à rede. É ela que inicia o processo, né? Então, a atenção primária tem muito papel nesse aqui. Qual o risco futuro dessa mulher? Risco cardiovascular, dislipidemia, convulsões, está se mostrando agora até demência em mulheres que têm pré-eclâmpsia, mais cedo, né? Doença renal e a morte. Então, tudo vai depender de como esse vento vai soprar nesse pré-natal. Então, quero chamar a atenção mais uma vez que nós temos que fazer o nosso básico, o nosso dia a dia no pré-natal, né? O pré-natal é muito importante. As campanhas educacionais, o transporte, né? O SAMU tem um papel importantíssimo. A regulação tem que estar atenta para esses casos graves. Ó, esse é grave, esse não é grave. Essa mulher aqui já me pediram vaga para ela várias vezes, né? Então, muitas vezes a gente precisa abrir exceção para essas mulheres grávidas. A atenção secundária e terciária tem que trabalhar junto e não esquecer o segmento puerperal. A famosa visita de 7 dias. Nós hoje fizemos visita domiciliar nessa menina, que eu estou dizendo que a UBS salvou a vida dela, né? Ela estava com 2 meses, não tinha feito visita ainda. Então, a gente precisa ver tudo. Então, a unidade, ela precisa dizer, essa é de risco. Atenção, todo mundo de olho, não deixa essa mulher fugir daqui. Então, todo mundo em cima dela, no controle da paciente. Esse aqui são os protocolos da rede. Aqui está o QR Code, vocês podem baixar o protocolo, ele é gratuito, ele está sempre sendo reatualizado. É interessante que vocês entrem a qualquer momento, está na dúvida. Entra lá. Ó, essa mulher está com isso, isso, isso. O que é que eu faço? Entra no protocolo. E também sejam muito bem-vindos se quiserem participar da rede, também é gratuito. As aulas, as interações, as dúvidas, tá bom? Então, era isso que a gente tinha para conversar. Não sei se a doutora Maria do Carmo vai querer abrir para alguma dúvida, alguma coisa.
até experiência, quiser contar alguma coisa, não necessariamente pergunta, né? O público, às vezes, quer contar algo que aconteceu no seu serviço, né? Eu acho super interessante, né, essa temática, porque quem gosta da obstetrícia sabe realmente dar valor a... E é importante que o Estado ele está realizando várias capacitações também, várias qualificações. E para reforçar também, né, o uso do CAUS de UAS, que a gente está montando uma nota técnica para que seja disseminada na CIR, na CIB, para ser aprovada, né, pela deliberação, para que a gente possa... Eu sei que é uma temática antiga, mas de super importância, que às vezes fica no esquecimento dos profissionais, mas que a gente está retomando essa temática para que as unidades básicas de saúde elas prescrevam e os secretários compram, né, as medicações, que isso é difícil. E parabenizar pelas 2 palestras, que foram de suma importância, né, para a obstetrícia, e que nós estamos aqui também à disposição, enquanto Estado, para auxiliar. Vamos organizar as capacitações. É muito simples, gente. Não precisa de muita coisa, não. É muito simples essa capacitação. Mas fica muito, porque você faz na prática. Acho que a Elvira vai querer falar. Vamos agradecer a doutora Elvira, representando a Sogorne. Boa tarde, pessoal. É de um encantamento enorme, apesar da temática ter uma carga de peso, mas de ver a professora Maria do Carmo falar com esse entusiasmo que ela ainda fala em defesa desse tema e assistir uma aula do brilhantismo da que nós terminamos de assistir. Olha, é assim, encantador e reconfortante saber que ainda tem gente estudando e se dedicando. A Ana Cristina é de um saber imenso, nos orgulha, né? Como professora Maria, aliás, ela também é o nosso motivo de orgulho, né? Nosso exemplo. Nós somos filhas dela no ponto de vista científico. Então, foi uma tarde maravilhosa. Essa criatura que acabou de aniversariar, do alto dos seus, que ela não nega, seus anos. Então, nós queríamos parabenizá-la. Eu vim aqui para assistir vocês, por ser membro do comitê, mas sabia que ia ser nesse patamar. Mas temos uma homenagem a ser feita à doutora Maria do Carmo, né, como uma conselheira que já está aqui. Pega as flores para a doutora Maria do Carmo, que eu vou ler aqui o que é que está escrito. Certificado de gratidão. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte concede à doutora Maria do Carmo Lopes de Melo, CRM 419, o certificado de gratidão em reconhecimento aos 21 anos de dedicação ao CREMERNE, durante seus 5 mandatos como conselheira. Seu empenho e contribuição foram e são fundamentais para a instituição. Natal, 3 de dezembro de 2024, assinado pelo presidente Dr. Marcos Antônio Jacome. E suas filhas aqui, sempre orgulhosas de você. Realmente fiquei agora sem... porque foram 2 emoções esses últimos dias. Primeiro, que minhas filhas e meus irmãos prepararam uma surpresa no meu aniversário. Eu não nego minha idade. Eu completei 80 anos, viu, minha gente? Completei 80 anos assim, mas eu acho que eu tenho 50. E realmente minhas filhas, de repente, prepararam toda uma homenagem conjunto com minhas irmãs. Eu fiquei assim. E agora é essa de agora que realmente eu não esperava. Exatamente. Eu só quero agradecer ao CRM, da pessoa do Dr. Marcos Jacome, que também é ginecologista, que foi meu aluno, qual eu puxei muitas orelhas.
Aliás, aliás, não tem nenhum que eu não puxei as orelhas, né? Mas hoje que eu acho que todos estão agradecidos, né? Porque realmente tenho orgulho dos meus ex-alunos, principalmente essas duas que estão aqui ao meu lado, Ana Cristina e Elvira, que realmente têm seguido. E pena que a filha dela não quis fazer obstetrícia, mas o filho dela fez, né? E continua sendo meus alunos, a quem eu tenho muito afeto. Daí, muito obrigada por todos. Essa homenagem quem organizou foi Sandra também. Mas tem que agradecer a ela, tá vendo? Fez acontecer, fez acontecer. Pessoal, para quem não me conhece, eu queria pedir desculpa. A Turma do Carmo e a Elvira são muito exageradas. O pessoal que me conhece sabe que elas exageram muito, viu? Então, assim, eu estou à disposição, não sou nada do que elas disseram, não. Eu só estou tentando passar para vocês coisas interessantes e experiências que a gente tem vivido. Muito obrigada ao CRM, né, por essa homenagem tão bonita para a doutora Maria do Carmo. Nós vamos encerrar o evento, né? A Turma do Carmo está emocionada. Agradecer muito a presença de todos. Foi um grande prazer.